Depois de 33 anos de sua promulgação, a Constituição do Estado da Paraíba ainda tem artigos sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, o STF derrubou o artigo 232 da nossa Constituição, que proibia o depósito de lixo atômico não produzido no Estado e ainda impedia a instalação de usinas nucleares no território. Foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que questionou esse dispositivo, lembrando que legislar sobre matérias que tratem de energia nuclear é de competência exclusiva da União. A ação direta de inconstitucionalidade fez parte de um controle concentrado proposto pela Procuradoria-Geral da República contra legislações de 17 estados e do Distrito Federal que abordam a temática. A relatora do Supremo foi a ministra Carmen Lúcia. Bom, e agora a gente volta aqui aos comentários do empresário Roberto Cavalcante, já que a gente falou dessa questão do lixo atômico, né, que é competência exclusiva da União, assim entende o Supremo Tribunal Federal. Queria conversar com o senhor sobre meio ambiente, essa discussão de meio ambiente toda, que envolve inclusive as Cortes Superiores de Justiça. É importante que a gente esteja atento sempre a esse tema. É verdade, está no nosso cotidiano. Ontem à noite eu estava jantando com um amigo e ele comentando de que na sua rápida passagem pela Terra, porque na verdade, se falando do planeta Terra, é uma história de milhões de anos, e que nós, nessa nossa curta passagem, digamos 60 anos, 70 anos, nós constatamos modificações climáticas, nós modificamos modificações ambientais. Ele até brincava dizendo que morava à época antiga em Campina Grande, e Campina Grande tinha uma outra temperatura, era bem mais fria, e que de manhã cedo, quando acordava, pegava os 2 dedos, molhava na água para poder passar nos olhos para fazer seu asseio, porque não tinha coragem, não tinha condição de jogar a água fria no rosto, porque naquela época a água era por demais fria. Se nós constatamos determinadas modificações, nós, ao longo da nossa curta existência, determinado riacho não corre todo ano, determinada região, a temperatura, ela evoluiu, avançou, eu acho que é um testemunho de que, se nós tivéssemos a velocidade que estamos tendo agora, durante a existência do ser humano, nós já não existíamos, nós todos não estaríamos mais aqui, estaríamos, vamos dizer, o planeta estaria inabitável para o ser humano. Acho que é uma preocupação que todos nós devemos ter. Se assiste o mundo todo cuidando desse tema, e nós brasileiros, nós paraibanos, temos que abraçarmos. Até sugiro dia 21 de setembro, a próxima agora, é o Dia da Árvore. Na minha época de criança, na minha escola, cada aluno recebia uma mudazinha de planta, com o compromisso de levar para casa ou levar para uma praça próxima à casa, se morasse num prédio, em algum local que não pudesse, mas na verdade plantasse uma árvore, plantasse aquela árvore que o aluno do curso primário recebia. Eu não vejo essa movimentação atualmente, eu não vejo criar símbolos, criar gestos para fazer com que na nossa educação, desde criança, nós tenhamos a condição de cultuarmos e trabalharmos em prol do meio ambiente. Deixa eu lhe trazer uma informação aqui. Tem uma cidade no sertão paraibano que tem um projeto de plantar uma árvore para cada morador. Uma árvore para cada morador. E a pretensão é tornar a cidade mais amena do estado, em pleno sertão paraibano. É um projeto bem interessante, vai né? dar o nome? Esse nome a gente vai trabalhar, porque a gente está trabalhando aí uma pauta sobre esse VT exclusivo. Que bacana, que bacana. Agora, veja só, mesmo assim, tem iniciativas dessas bem pontuais, mas falta incentivo, né? Falta políticas públicas bem definidas. Por exemplo, a reciclagem do lixo. É inacreditável que nosso país, que nosso Estado não gere uma legislação
para fomentar a reciclagem. A reciclagem, simplesmente, para os seus telespectadores entenderem, é você pegar do lixo, até doméstico ou do lixo industrial, segregar aquilo em categorias e, por exemplo, na categoria de plásticos, fazer a reciclagem, que é uma das tradicionais reciclagens. O mesmo de alumínio, você vê hoje nas pós-festas, as pessoas com uma sacola coletando latinha de cerveja, latinha de refrigerante para vender, porque aquilo tem um preço. Por quê? Porque aquilo serve para ser reciclado. Recentemente houveram decisões de que a atuação empresarial, a atuação industrial de reciclagem estava cerceada, proibida de se beneficiar de determinados incentivos. Meu Deus, como é que pode, num país que tem ainda uma reciclagem incipiente? Anos atrás eu fui à Alemanha, estive numa cidade em que toda a coleta de lixo vinha para uma usina termoelétrica e essa usina, nas suas caldeiras, funcionava com o lixo urbano. O caminhão chegava e tal. O que é que nós assistimos hoje, aqui na Paraíba, por exemplo? Nós assistimos que há uma coleta. Não adianta você fazer uma coleta seletiva na sua casa, porque entre seu andar e o térreo, os coletores se misturam. As pessoas que fazem, vem o caminhão, se joga tudo num saco, joga dentro do caminhão. O caminhão sai a uma determinada distância e joga num aterro sanitário. É inacreditável que nós não façamos isso de forma mais competente. Assisto ao longo de toda a minha vida empresarial, eu assisto isso acontecer, mas não acontecer da forma que necessita, porque ela acontecerá à medida que ela seja incentivada. E não existe a preocupação. Hoje, a preocupação arrecadadora é total. Nós pagamos hoje uma energia mais cara, fruto desejo da sanha arrecadadora. Nós pagamos uma gasolina mais cara porque quando nós, consumidores, nos deparamos estranhamos determinados preços, eles são motivados pelo excesso de tributação. Exatamente. O Brasil é líder em determinadas tributações. Eu acho que, já que ele é líder em determinadas tributações, ele deveria ter, gestores de um país como um todo, deveriam ter a sensibilidade, e os parlamentares deveriam ter a sensibilidade de sermos líderes em leis, instrumentos de desenvolvimento que permitam que haja um incentivo à reciclagem. Deveríamos ser competitivos aí nesse setor também da reciclagem, né? Exatamente. Por falar em competitividade, a gente tem que estimular a competitividade boa, né? Está na índole do brasileiro. É isso? Você está me puxando para uma coisa que, na verdade, faz parte do meu pensamento. Eu digo sempre que o brasileiro deveria, em tudo, ter o espírito da competitividade. O espírito da competitividade alavanca, faz os campeões, faz os gestos dos bem-sucedidos, diferencia os bens dos mal-sucedidos. É o desejo da competitividade. Muitas vezes você tem isso na sua casa, você tem na sua empresa. É uma coisa que eu admiro e incentivo. Incentivo meus netos, meus filhos, meus companheiros de trabalho a buscar competitividade, ser competitivo. Mas o brasileiro, ele tem isso dentro do sangue, mas lamentavelmente ele muitas vezes aplica de forma equivocada. E dou exemplo que os telespectadores devem partilhar das experiências iguais às minhas. Você vem numa rodovia, numa BR, tem um determinado carro que está do lado esquerdo e lá na frente o trânsito avança. Você tenta ultrapassá-lo pelo lado correto, ele permanece como fosse um trem atrelado a uma determinada faixa. Não adianta você dar luz ou não, ele fica ali. Aí você resolve optar pela faixa da direita para ultrapassá-lo. Nesse momento, aquele gigante competidor ao volante acelera.
quanto mais você queira ultrapassá-lo, mais ele acelera. Ele vinha, digamos, a 60 km. Você o acompanha lateralmente, ele já passa para 80. Você tenta ultrapassar 80, ele já vai para 100. Para nada. Quando você, por habilidade de motorista mais competente ou por potência do seu carro, você consegue ultrapassar, ele volta para os 60. Ele não se mantém nem nos 80, nem nos 100, não. Ele volta aos 60 quilômetros que vinha na faixa errada. Verdade. Então, essa competitividade, isso acontece aqui na área urbana de João Pessoa, nas avenidas de João Pessoa, é inacreditável. A gente pensa assim, é uma fominha que tem de não deixar ser ultrapassado. Não deixe ser ultrapassado na sua atividade profissional, não deixe ser ultrapassado na produtividade da sua empresa, no seu trabalho, aí sim. Mas no volante, eu acho que nós poderíamos fazer uma transferência de DNA do volante para as suas atividades pessoais. Seria muito melhor e muito mais interessante. Doutor Roberto, obrigado mais uma vez. Quinta-feira de volta aqui com os comentários. Um prazer, uma honra. O tempo passa rápido demais. Não é verdade? É verdade.